Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas 18. Abra sua Bíblia lá em Lucas 18. Eu vou ler os versos 1 a 8. Diz assim a palavra. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e que não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês, que ele julgará a favor do seu povo, e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Vamos orar, irmãos, por essa palavra? Pai Santo, clamamos para que o Teu Santo Espírito nos guie na reflexão de agora, que possamos receber, ó Pai, a luz do Senhor, para clarear o nosso pensamento, para clarear a nossa mente, a fim de que recebamos a Tua palavra, a fim de que acolhamos a Tua palavra em nosso coração e que ela gere frutos em nossas vidas, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que, assim como eu, muita gente aqui é fã de promoção. Gosta de uma promoção. A gente não pode ver aquele cartaz escrito promoção, que já vai ver do que se trata, para ver se consegue comprar. Vai no mercado, tem cartaz, a gente vai ver o que é, vai ver quanto custa, porque a gente gosta de promoção. Viu o cartaz, a gente fica entusiasmado. E se o negócio interessar e for parcelado, melhor ainda. Porque parcelou, a gente compra. Não é assim? Muita gente é assim. E tem aqueles que, além disso, adoram pechinchar, né? Adoram brigar no preço. Não para de chorar com o vendedor, até que o vendedor dá aquele desconto, nem que seja de centavo. Tem gente que briga por centavo. E aí negociou, recebeu o centavo de desconto, ele está feliz e vai embora para casa tranquilo. Até aqui tudo bem, tudo normal. É a vida, é assim mesmo, né? O problema acontece quando as pessoas não querem pagar o preço real que os produtos valem. Algumas pessoas se colocam diante de um produto valioso, mas eles batem o pé até pagarem por aquele produto uma verdadeira bagatela. Tem muita gente assim também. O produto tem o seu preço, o produto é valioso, ele tem inclusive valor agregado, mas tem gente que não admite pagar o valor que aquele produto vale, e ele bate o pé até pagar o valor inferior, como se estivesse num leilão. Esse é o tipo de consumidor
que não honra o produto que está comprando, e também não honra o comerciante que está vendendo. Se você é comerciante, é prestador de serviço, você sabe bem do que eu estou falando. Você conhece bem a pessoa que não honra o produto, o serviço, e ou não honra você que está vendendo ou prestando esse serviço. E você que passa por isso sabe o quanto isso é ruim. E infelizmente, irmãos, eu estou fazendo essa introdução para chegar no ponto que é o cerne da mensagem. Infelizmente, essa ideia tem atingido questões espirituais. Essa ideia da bagatela tem atingido questões dentro da nossa convivência com Deus. Muitas são as pessoas que desejam ser abençoadas por Deus sem pagar o preço para receber a bênção. Talvez você esteja pensando, mas peraí, pastor, que história é essa? Então agora bênção tem valor, bênção tem preço? Eu vou ter que pagar para receber uma bênção na igreja? Que igreja nós viramos? Deixa eu explicar melhor para você não me entender mal. No texto que a gente leu, nós encontramos uma viúva que precisava da atenção de um juiz, não é? Ela precisava da atenção de um determinado juiz. E a Bíblia fala que esse juiz era desonesto. Ele era um juiz corrupto. E exatamente porque ele era desonesto, ele estava demorando para julgar a causa daquela viúva. De tanto ser importunado, de tanto ser incomodado pela viúva, por tantas vezes que teve que atender às reclamações daquela viúva, ele acabou resolvendo o caso dela. Ele foi vencido pelo cansaço. E eu quero que você perceba aqui o seguinte: a viúva precisava ser atendida, mas ela pagou o preço para receber aquilo que ela queria. E que preço foi esse? Ela subornou o juiz? Não. Ela pagou propina para o juiz? Não. Ela perseverou até que o juiz julgou a sua causa. Ela simplesmente exerceu o seu direito de cidadã em ver julgada a sua causa. Ponto. E como é que ela fez isso? Investindo tempo, investindo argumentos e investindo caminhadas repetidas até o local de atendimento daquele juiz. O juiz se chateou com a viúva, porque ela foi tanto até o seu local de atendimento, ela falou tanto com ele, que ele acabou julgando a causa. O preço que ela pagou foi esse. Agora veja, o nosso Deus não é injusto como o juiz da parábola. O nosso Deus sempre age com justiça. O nosso Deus sempre age com retidão, sempre age com misericórdia. Mas existe um fator do qual às vezes a gente esquece. Deus nos abençoa no seu próprio tempo e à sua maneira. Temos um Deus justo, um Deus que é misericordioso, um Deus reto, mas Ele também é um Deus que age no seu tempo, do seu jeito. E se é assim que Deus age, irmãos, nós temos de aprender a nos adequar ao tempo
e aos propósitos de Deus. E esse é o preço que nós temos de pagar para sermos abençoados. É claro que, se você analisar algumas denominações, você vai ver a fé sendo mercantilizada, assim. A gente não pode tampar o sol com a peneira e dizer que isso não existe no meio cristão. Você vai ver a fé sendo mercantilizada e o preço pela bênção sendo pago em dinheiro vivo. Isso infelizmente existe. Mas o preço que a palavra de Deus mostra aqui para mim, que eu preciso pagar para ver a bênção de Deus acontecendo na minha vida, é entender e aceitar que existe um tempo de Deus e que existem propósitos de Deus aos quais eu preciso me adequar. Deus cobra pelas suas bênçãos? É claro que não. Quando eu uso aqui o preço, a expressão que temos que pagar um preço, é claro, irmãos, que eu estou falando figuradamente que precisamos sim fazer algo, ter uma atitude coerente para com aquilo que nós desejamos receber do Senhor. É nesse sentido que eu falo de preço. E eu vou citar alguns exemplos para você entender. E eu acho que quando a gente fala de família, a gente pode entender bem isso. Algumas pessoas querem ver Deus abençoando seus filhos. Eu vejo muitos pais, e muita gente me pede oração: pastor, eu quero que o senhor ore pelo meu filho está com problema, minha filha está com problema, minha filha tem isso para fazer, minha filha tem uma decisão para tomar, meu filho isso, meu filho aquilo. Algumas pessoas querem que Deus abençoe os seus filhos, sejam eles pequenos ou grandes. Essas pessoas oram por isso, elas clamam a Deus incessantemente por isso. Porém, muitos deles agem de forma desconexa com aquilo que estão pedindo. Querem ver os filhos abençoados, mas não abandonam, por exemplo, a prática errada de superproteção. Querem ver os filhos abençoados, mas não deixam os filhos caminhar com as próprias pernas. Querem ver os filhos abençoados, mas não deixam de lançar sobre eles palavras de derrota, críticas negativas, ou até mesmo grosserias. Veja, irmão. Se eu quero ver filhos abençoados, e eu oro para que isso aconteça, o que eu preciso fazer? Qual é o preço que eu tenho que pagar? Agir com coerência em relação àquilo que eu estou pedindo a Deus. E não fazer o contrário. E não falar para Deus: Deus abençoa, mas eu com a minha própria mão vou lá e desfaço aquilo que eu quero ver Deus fazendo de bom. Então, se existe um preço a ser pago, esse preço é a coerência, irmãos. Não me entenda mal, e eu preciso abrir esse parênteses também. Eu não estou dizendo que todos os problemas dos filhos são culpa dos pais, tá? Longe disso. Longe disso. Temos vários pais aqui hoje, mães, e com certeza vários pais e mães vão participar desse culto pelo canal do YouTube. Eu não estou dizendo aqui que todos os problemas dos filhos são culpa dos pais. Longe disso. Porque os filhos fazem suas escolhas. Os filhos fazem suas escolhas, você sabe disso. E eles precisam marcar com as consequências das suas próprias escolhas. O que eu desejo que você entenda hoje, meu irmão e minha irmã, é que nós precisamos ser coerentes com as nossas orações. Se eu quero que Deus faça algo,
eu não vou lá e derrubo aquilo que eu quero ver construído. Se eu quero ver meu filho prosperando, eu não vou lá e vou derrubar sobre ele críticas e mais críticas para desmotivá-lo. Entendeu? Eu preciso ser coerente, eu preciso motivá-lo e não desmotivá-lo. E eu acho que a gente tem que ir além também e pensar no seguinte: a gente precisa ser coerente com a nossa própria vontade de ser abençoado. Porque tem gente que deseja ser abençoado, mas não é capaz de perseverar em oração, como a viúva do texto que a gente leu. Pede oração para o pastor, pede oração para o amigo, pede oração para os irmãos, mas não são capazes de desenvolver uma vida de oração pessoal e particular com Deus. Meu irmão, seja coerente. Não faça que as pessoas, não faça que apenas as pessoas fiquem de joelhos por você. Mas mantenha-se você, acima de tudo, de joelhos, pela sua própria vida, até que Deus providencie aquilo que você precisa. Se nós estamos falando de coerência, de que para buscarmos a bênção, alcançarmos a bênção, precisamos pagar um preço, e esse preço se chama coerência. Eu vou orar pela bênção, eu vou buscar a bênção por mim mesmo. Eu vou desenvolver a minha caminhada com Deus por mim mesmo. Sem depender da oração, da intercessão do meu irmão, da minha irmã ou do pastor. Ah, mas o pastor tem uma oração mais forte que a minha. Em primeiro lugar, isso não existe, tá? Pastor tem oração mais forte, isso não existe. Todos nós temos o mesmo acesso a Deus. O pastor é apenas um líder que prega a palavra, que dirige o culto, que fez o curso de teologia para poder transmitir melhor a palavra de Deus e coordenar a igreja, mais nada. Eu não tenho oração poderosa, porque todas as orações feitas em nome de Cristo com fé são poderosas. Entendeu, irmão? O que nós precisamos ter é coerência. Camila, você ora por mim? Tiago, você ora por mim? O que eles vão fazer? Conte comigo. Conte comigo, eu vou orar por você, mas eu tenho que estar com o meu joelho dobrado em oração pela minha vida. Você entendeu, meu irmão? Porque senão, você fica dependendo da oração dos outros, e você mesmo não busca pela sua própria vida. A gente tem que ser coerente. Pode ser, irmãos, pode ser que haja uma aparente demora por parte de Deus na resposta das nossas orações. Aqui também tem preço para pagar. A gente tem um preço da coerência, né? De agirmos com coerência em relação às nossas orações. Mas existe um outro preço que chama perseverança, espera, esperança. Porque Deus nem sempre atende no ato. Nem sempre Deus responde a oração no ato. Nem sempre o milagre acontece na hora. Muitas vezes a gente vai precisar sim de paciência. A gente vai precisar sim de perseverança. E a gente vai precisar sim de esperança para aguardar o tempo certo que Deus vai fazer a sua obra nas nossas vidas. E se Deus requerer de nós, irmãos, alguma mudança no nosso caráter ou nas nossas atitudes,
que a gente seja coerente o suficiente para dizer: Deus, então me ajuda a mudar. Porque se para alcançar essa bênção, algo tem que mudar em mim, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. De vez em quando eu falo a frase que eu vou repetir aqui. Quando Deus não muda as circunstâncias, Ele quer mudar, lembra? O coração. Quando Deus não muda as circunstâncias, Ele quer mudar o coração. Às vezes, algumas bênçãos que nós esperamos de Deus dependem de uma transformação do nosso coração, da nossa vida, do nosso caráter. E isso não é maldade da parte de Deus, irmãos. É Deus nos tratando, é Deus nos moldando, é Deus nos preparando para receber melhor aquilo que Ele tem de bom para nos dar. E eu acho que esse preço sempre será um preço justo, porque Deus nunca cobra de nós algo acima das nossas forças. Deus nunca vai colocar em nós algo, um fardo acima das nossas forças. Então, se Ele está requerendo de mim uma mudança, se Ele está requerendo de mim uma espera, se Ele está requerendo de mim uma coerência, pode ter certeza que Ele está sendo justo, que Ele está sendo reto comigo. Ah, pastor, mas Jesus já pagou todo o preço lá na cruz. Isso mesmo, meu irmão. Jesus pagou o preço da nossa salvação lá na cruz. Jesus pagou o preço das bênçãos lá na cruz. Isso quer dizer que através de Cristo, Deus nos deu o direito de sermos abençoados por Ele. Mas isso não nos isenta das nossas responsabilidades. Que o nosso coração esteja aberto para entender isso essa noite. Tudo é graça, tudo é de graça. Mas isso não nos isenta de nossas responsabilidades. Tem muita coisa que precisa ser transformada antes da bênção acontecer. Por isso, meu irmão, se você quer ser abençoado, se você quer ver algo de bom acontecendo na sua vida, se você tem uma meta, e você tem orado aqui na terça-feira por essa meta, se você tem feito inclusive os pactos de oração de 7 semanas, por essa meta, por esse alvo, por esse sonho, por esse projeto, pague o preço por ele. Veja, esse preço não é dinheiro, esse preço não é sacrifício, esse preço é sermos coerentes com aquilo que Deus pede de nós. Esse preço é termos perseverança, como teve aquela viúva. Ela foi coerente, ela teve perseverança. No caso, ela não precisou mudar em nada, porque ela não tinha nada para mudar naquele momento. Mas talvez em nós é preciso haver mudanças. Que seja assim conosco, irmãos. Para que 2023 seja um ano de vitórias para nós. Seja um ano diferente para nós. Um ano melhor do que foi 2022. Se eu não estiver enganado, hoje é a primeira terça de culto de 2023 para a gente, não é? É o primeiro culto na terça-feira de 2023. A gente ficou duas terças sem culto. Então, irmãos, vamos começar 2023 de uma forma diferente. Eu tenho muita coisa boa que eu quero ver acontecendo na minha vida, mas eu preciso ser coerente. Eu preciso pagar o preço. Que Deus nos ajude a pagar esse preço. Que Deus nos ajude a fazer aquilo que Ele quer de nós. Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar juntos? Pai Santo, todos nós temos uma busca, todos nós temos um alvo, todos nós temos bênçãos que perseguimos neste novo ano que está apenas começando. Nós temos tantas metas, ó Pai, tantas coisas que queremos ver acontecendo. E oramos por tudo isso, Pai,
Clamamos a Ti por tudo isso. São sonhos, são projetos que queremos ver realizados, são bênçãos que queremos ver. E o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe cada questão que passa na nossa mente. E nessa noite nós entendemos, ó Pai, que há um preço a ser pago. Que o Senhor nos ajude a pagar esse preço. Que o Senhor nos ajude a sermos coerentes com aquilo que pedimos do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, nas mudanças que precisamos fazer nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a andar de forma diferente. Que o Senhor nos ajude a sermos mais perseverantes na nossa busca. Para que possamos ver verdadeiramente a Tua mão se movendo a nosso favor. E assim como aquela viúva, ó Pai, da parábola, teve a sua causa julgada, mesmo que fosse por um juiz iníquo, que possamos ver o Senhor, que é o perfeito juiz, também cuidando das nossas causas, ó Pai, cuidando das nossas vidas, tomando nota de cada situação sobre nós, e que possamos ver, ó Pai, grandes coisas acontecendo nas nossas vidas durante este ano. Cuida, Pai, de cada um, cuida de cada pedido que está sendo colocado no Teu altar agora, Senhor, e que possamos ver ainda, ó Pai, ouvir ainda testemunhos de tanta coisa boa que o Senhor ainda há de fazer na vida do Teu povo. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Vá para casa na paz do Senhor.